Brasil, tá? Olá, pessoal, tudo bem? O Grupo MD orgulhosamente apresenta mais um convidado especial. Todos são especiais. Esse é mais um. No Social Interview in 60 Minutes, que é o nosso programa, que é projeto da Academia do Esporte, e também é um programa da Jornada do Esporte. Nós estamos hoje com um amigo nosso que eu vou falar para vocês. Eita, currículo grande. Eu vou resumir esse currículo em 2%, tá? Ele é fundador e diretor técnico da Paulo Filho Engenharia e Consultoria Estrutural Limitada. Ele é mestre, doutor e pós-doutorando em estruturas, engenheiro civil. Ele é consultor da Concremat Engenharia e Tecnologia, que é a companhia da China Communications Construction. Então, é China Communications Construction. Ele fala inglês, espanhol, francês e italiano. E ainda tem um livro publicado, Avaliação da Vulnerabilidade Sísmica na Realidade Predial Brasileira. Esse daí é Paulo Miranda, mas o nome dele todo, Paulo de Souza Tavares Miranda, mas é o nosso querido Paulo Miranda, engenheiro civil. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, André. Muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado de participar do teu programa e aceitei, né, prontamente por dois motivos. Um, de quem partiu o convite, né? Convite seu, é um prazer atender. E outro motivo que é falar do clube, do Futebol Clube do Porto, e conversar sobre Porto, Portugal, que, poxa, é um grande prazer, uma grande paixão. Então, são paixões nossas, né? A gente compartilha o mesmo gosto, né? E eu vou dizer, hein, Paulo, um currículo desse tamanho, e olha que eu só falei uns 2%. Me conta aí, como é que é ser engenheiro em Portugal? Olha, André, assim, a minha experiência em Portugal, ela teve início quando eu fui aprovado no doutorado, né, no programa de doutoramento da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, isso em 2015, tá? E de lá para cá comecei a ter vários contatos, morei com minha família, né, por muitos anos também em Porto, e aproveitei a oportunidade de estar no país e me tornei membro da Ordem dos Engenheiros de Portugal. Fantástico. Então, não limitei a minha oportunidade à área acadêmica, e sendo membro da Ordem, comecei também a fazer projetos, a ter contatos lá em Portugal, participando de trabalhos, inclusive em conjunto com profissionais de outros países da Europa. E assim, André, foi um grande desafio inicialmente trabalhar em um outro país, são outras normas, embora na engenharia as leis físicas que regem o nosso trabalho são as mesmas em qualquer lugar do mundo, diria até do universo, é só uma questão de forças, né, que atuam, mas existe ali uma particularidade de normas técnicas, de burocracia, de procedimentos junto aos órgãos, enfim. Então, foi um grande desafio, e ainda mais trabalhar em conjunto com engenheiros europeus, né? Foi um momento de muito aprendizado e que cultivo até hoje, né? Eu continuo com contatos tanto profissionais quanto acadêmicos. Eu faço parte do grupo de investigadores externos da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e estou em trabalho de pós-doutoramento, e é isso. O caminho é isso que eu fiz, e são desafios, mas que a gente vai vencendo um por um e ganhando aí os benefícios do que a gente faz. Hein, Paulo, a impressão que dá, a percepção que dá quando você chega em Portugal é que é um país que está em construção, entendeu? Quer dizer, a percepção de leigo como eu, que eu não sou engenheiro, obviamente, é que é um país onde você tem inúmeras obras acontecendo por lá. Então, qual é a tua expectativa, você chegando como engenheiro em Portugal, você observando aquele mercado que, para os leigos, como eu estou te falando, aparentemente se torna uma coisa extremamente ampla,
Como é que você vê esse mercado da engenharia em Portugal? Olha, André, na verdade, assim, quando a gente usa o termo país em construção, tá? Os países da América Latina e os países africanos, notadamente os países em maior estágio de desenvolvimento, como o caso do Brasil, esse termo país em crescimento se encaixa bem melhor nesses exemplos, né? Porque são países que ainda carecem de muita infraestrutura, carece de uma boa malha viária, ferroviária, de escoamento de mercadorias, de saneamento básico. Então, nesse aspecto, os países europeus eles já são muito bem consolidados, né? Então, a gente não poderia nem usar o termo um país em crescimento ou em expansão na área de engenharia. Agora, a verdade é que, assim, Portugal passou por uma crise muito forte, né, no início desse século, e quando eu tive o meu primeiro contato com Portugal, em 2015, Portugal já demonstrava sinais, né, de saída dessa crise. Então, na verdade, houve uma retração muito grande, né, em toda a Europa, e quando há uma volta do desenvolvimento, a área da construção civil é uma área que normalmente aponta logo os primeiros sinais, né, dessa retomada. Ela aquece primeiro, no caso. Aquece primeiro. Então, assim, desde 2015 para cá, existe realmente... A gente percebe um canteiro de obras em Portugal, por onde a gente passa, na Europa como um todo. Há um investimento muito grande da União Europeia em todos os países, em termos de melhoria de possibilidades para receber turistas e melhoria da distribuição e tráfego dentro da própria cidade, né? Por exemplo, a cidade do Porto ela está em expansão da sua linha de metrô. Então, assim, não que esteja em crescimento, mas está realmente em um momento de muito aquecimento. Isso sim é verdade, e tem muita oportunidade para nós, brasileiros, enquanto engenheiros em Portugal, porque normalmente os engenheiros portugueses eles procuram também um mercado europeu que seja mais aquecido. Normalmente os engenheiros europeus ou portugueses eles têm os olhos ali voltados para a Alemanha, para a França, né? E termina havendo espaço aí para nós, engenheiros brasileiros bem qualificados. Maravilha. Então, para começar a nossa conversa, vamos apresentar um vídeo aqui que com certeza você vai gostar, cuja temática é óbvia. Vamos lá, então. Após 58 jogos sem perder para o campeonato, e no meio de uma arbitragem vergonhosa, tivemos a nossa primeira derrota. E assim, vimos a festa do título ser adiada. Mas não deitamos a toalha ao chão. Antes, pelo contrário, na jornada seguinte, recebemos a Vizela e usamos a raiva, a fúria, a revolta e a desilusão com que todos estávamos para irmos à luta. E assim, conquistamos mais 3 pontos, ficando a apenas um do tão desejado objetivo. E finalmente, o tão esperado dia chegou. Após 11 anos, a história voltou a repetir-se. Voltamos a ser campeões, meu Deus. Vai marcar, marcou! É gol do Porto! É campeão! É campeão! É campeão! No meio de lágrimas e de sorrisos, estou aqui a festejar esta vitória contigo, esta conquista, a sermos, uma vez mais, Porto. Lembrem-se que quem ri por último ri melhor. São 40 anos disto, 40 anos a vencer, a acreditar, a realizar os nossos sonhos e os pesadelos dos outros também. Obrigado, Presidente. Como dizia o Otávio, desenrola, chora e chora mais um pouco. Uma vez mais mostramos o que é ser Porto, o que é lutar até ao fim e o que é honrar esta camisola. Que orgulho que eu tenho em ser portista. Obrigado, Futebol Clube do Porto. Nós somos campeões nacionais. E aí, rapaz?
Gostou da homenagem? Demais, demais. Futebol Clube do Porto, tive a oportunidade de estar lá e ser tetracampeão em 2009. Tinha o Hulk, como é que chama o Hulk lá? Hulk. Hulk? É o Realmente fantástico. Vamos lá, você como engenheiro, o que você acha do estádio do Dragão? Pois é, André, assim, em 2015, né, primeira vez que eu estive na cidade do Porto, quando eu fui me apresentar na universidade, na faculdade de engenharia, e não poderia deixar de, nesse primeiro contato, conhecer o estádio do Dragão, né? E me lembro, fui assistir um Porto e Belenenses pela Liga Portuguesa, Primeira Liga, e, cara, fiquei encantado com o estádio, né? Uma estrutura incrível. E olhe que, assim, foi um primeiro contato. Na sequência, pude visitar o museu do Futebol Clube do Porto, e aí a gente pôde conhecer as histórias, mas o meu primeiro contato, a primeira impressão foi ótima, né? Tanto pela estrutura do estádio, como pela empolgação dos adeptos. Enfim, foi incrível. Esse primeiro contato... Você viu um portista? Desculpa, não percebi. Não percebeu? Não percebi. Ali que você virou portista? Na verdade, assim, André, eu gosto muito de futebol, né? Eu, por ser engenheiro, e a minha formação e a minha personalidade é uma personalidade muito exata, muito pragmática, e a gente precisa, de alguma forma, ter algumas válvulas de escape onde a razão não exista e só exista a emoção. E eu encontro isso no futebol, né? Eu sempre digo que se a gente tentar racionalizar o futebol, aí o futebol deixa de fazer sentido, porque a gente termina se apaixonando por um clube que, na verdade, vive um momento, né? Então, existe uma grande equipa, como eles dizem lá, em uma determinada temporada, você se apaixona por aquele momento, por aqueles resultados, e, na sequência, aquele clube vai passar, como todos os outros clubes, por momentos ruins, e você continua gostando porque a paixão já foi selada, né? Aquele elo já foi criado. Então, eu gosto muito de futebol por isso, porque eu deixo a razão de lado e me pego na emoção. E tive esse primeiro contato, como eu falei para ti, com o Estádio do Dragão em 2015, depois levei minha família para morar lá. E aí, André, vieram assim, algumas situações muito interessantes que me fizeram se aproximar cada vez mais do Futebol Clube do Porto. Primeiro, a possibilidade de levar meus filhos para o estádio. Porque, tipo, no Brasil, né, as vezes que eu fui para grandes jogos em capitais brasileiras, eu nunca me senti confortável de levar os meus filhos. Tem segurança no caso, né, Paulo? Quando eu falo os filhos, para você ter uma ideia, a primeira vez que meus filhos foram para o Estádio do Dragão, a minha filha mais velha tinha 9 anos, acho que 9 ou 8 anos, e o mais novo tinha 4. Era 4, 6 e 8. Então eram crianças, a gente foi de metrô, o metrô, ou metro, como eles falam lá em Portugal. A estação, a última paragem é praticamente dentro do estádio, segurança, os meninos ficaram encantados com tudo aquilo, e, poxa, os laços vão aumentando, né? Gostei da estrutura do estádio, adoro a cidade do Porto. André, eu falo isso para toda a gente, como também falam os portugueses. Eu estou percebendo o coração apaixonado aí. Eu já viajei bastante, né? Já tive a oportunidade de morar em vários locais do mundo. Conheço muitas cidades americanas, europeias, brasileiras, mas, André, para mim, e aí sou suspeito de falar, não há uma cidade no mundo como a cidade do Porto. Porque eu acho que a cidade do Porto ela tem tudo que, pelo menos para mim, é muito interessante. É a segurança, é a receptividade do povo, é o porte da cidade. Então, somando tudo isso, a paixão que eu percebi nos meus filhos naquela oportunidade de ir a um estádio, ouvir gritar Porto, Porto, né? E o Porto ganhou nessa ocasião. Eu tenho os vídeos dos meus filhos gritando com apito na boca,
todos eles com chapeuzinho do Dragão, né? Gritando lá. Fora isso, vieram muitos amigos portugueses que são portistas, e aí nós passamos a assistir jogos nas casas deles, no Estádio do Dragão. Eu tenho um grande amigo em Portugal, que eu morei no prédio dele, o Valentim, senhor Valentim Moraes, ele, a esposa, os filhos, o genro, todos eles são portistas doentes e contavam para mim as histórias da época do Estádio das Antas, as grandes conquistas do Porto, né, da década de 70. Porque, assim, o primeiro contato que eu tive com o Porto, André, foi em 2003, 2004, aquela temporada da Champions League, né, que eu assisti daqui, nunca imaginei que fosse, né, ter acesso e morar no Porto. Com observação, é o time do Mourinho, do José Mourinho, e foi campeão, bicampeão da Champions League, bicampeão Interclubes, Mundial Interclubes. Exatamente. Ganhando do Mônaco, né, se não me engano, 3-1. 3-0. Inclusive, o Carlos Alberto jogou lá também. Exatamente. Então, eu já ouvia falar do Porto, mas somando tudo isso, a receptividade, o gosto pelo futebol, a possibilidade de levar meus filhos para o estádio, os amigos que eu fiz, cara, não deu outra. Aí eu acompanho hoje o Porto tanto quanto, quase, né? Não vou exagerar tanto, porque meu contato com o meu clube brasileiro é desde criança. Meu clube brasileiro é o Flamengo. Certo. Mas hoje o Porto ocupa um espaço muito, muito grande aqui no meu coração de torcedor. Qual o legado que você acha que o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, que está no 15º mandato seguido, qual o legado que você acha que ele deixou? Você acha que foi uma coisa assim inatingível? Porque, se eu não me engano, é o presidente que está mais tempo em exercício no mundo. Sim, sim. O que você acha? Olha, assim, o contato, né, e os conhecimentos que eu tenho dessa gestão tão extensa é um tanto reduzido, mas muitos amigos, né, falam sobre a importância, né, do presidente para essas conquistas do clube, o estádio, as conquistas das Champions, do segundo, né, do bicampeonato, enfim. Eu não sei te dizer exatamente por falta desse conhecimento prévio, mas de tudo que eu conheci, eu acho que é um legado incrível, né, que está sendo deixado. Eu por vezes, entendo e percebo, concordo até quando alguns portugueses falam que o Benfica é o maior clube português. Se formos falar, se a gente estiver falando em termos de conquistas do Campeonato Português, da Primeira Liga, né, o Benfica tem mais campeonatos do que o Porto, embora o Porto esteja, né, se aproximando bastante. Se não me engano, faltam o quê? 6 para empatar? Está ficando perigoso. Não é? Então, assim, nas últimas 10 temporadas, o Porto ganhou 5. As outras 4 ficaram entre Benfica e Sport, acho que Sport 1 e Benfica 4. Então, assim, eu acho que tudo isso que vem acontecendo com o Porto nos últimos 15, 20 anos, tem muita a participação dessa gestão. Eu acho que o Pinto da Costa ele tirou a polaridade que tinha entre Benfica e Sporting e deslocou para o norte de Portugal. Ele deu essa valorização, com certeza, deixou esse patrimônio que é o Estádio do Dragão, fora os títulos e a valorização da marca, uma coisa incrível. Tocando um assunto de novo na cidade do Porto, ela recebeu o Prêmio de Urbanismo em 2020, considerada a melhor cidade turística da Europa. Sim. O que você tem a dizer com isso? Concordo plenamente. Sou suspeito, mas concordo plenamente e divulgo. Eu me lembro que, à época, André, eu divulguei, compartilhei essa mensagem com vários amigos mundo afora. Tenho muitos amigos nos Estados Unidos e amigos no Brasil. E olha, gente,
vale a pena. Vem para cá, vem me visitar. Que aqui eu vou mostrar para vocês que isso aí é real, tá? Assim, não há como questionar isso. Eu realmente sou suspeito, André, sou suspeito para falar. Morei em dois locais na cidade do Porto, todos eles ali próximo ao centro histórico. Morei inicialmente perto da rotunda da Boa Vista, na Nossa Senhora de Fátima. Lindo. Ali é lindo. Lindo. Perto da Casa da Música. Exatamente. Eu morei ali, André, quase... Tem o prédio dos Correios, do CTT, que fica ali na esquina da Nossa Senhora de Fátima, subindo ali talvez 3 ou 4 moradas. Tem um prédio de apartamentos onde eu morei lá. E final de tarde, com as crianças, ir ali para a rotunda da Boa Vista, toda aquela visão daquela região ali, Casa da Música, o Shopping Brasília, o primeiro shopping, né, da cidade do Porto. Ali perto tem outros shoppings também. E depois eu me mudei para próximo da Praça da República, também naquela região, na Rua da Boa Vista, um pouco mais acima, mas onde eu morei, onde eu frequentei, na universidade, com os trabalhos, poxa, sempre fui muito bem recebido e concordo demais com esse prêmio, é muito merecido esse prêmio que a cidade do Porto recebeu. Ali perto tem o Parque Vitalis, né, que é do Porto, não sei se o antigo estádio, não é? Fica ali, sim, naquela região. O que você acha do Mário Jardel, como nosso grande ídolo brasileiro jogando no Porto? Eu não sei se alguém chegou ao nível dele ainda. Pois é, assim... Ele foi goleador do mundo e goleador da Europa em 2 ocasiões, em 99 e 2002. É verdade, assim... quando estamos conversando sobre Futebol Clube do Porto e participações brasileiras, 2 nomes sempre surgem, o Jardel e o Hulk. Sim, né? Com certeza. Então, assim, embora outros brasileiros tiveram boas participações... Juari foi campeão em 87, tanto campeão da Champions League como Mundial. O Juari, que era do Santos. Diego, né? O Diego também, né? Exato. Carlos Alberto. O Deco, que é naturalizado, mas, sim, enfim... também. Sim, são muitos brasileiros, mas é incontestável que eles sempre lembram da temporada Jardel e lembram da temporada do Hulk. Né, e no momento atual, o Pepe, que é naturalizado. E o Pepe também, né? Mas, assim, quando se fala de grandes participações, essas são as mais comentadas. E há quem diga que ainda há muito investimento, principalmente do Hulk em Porto. O Jardel eu já não sei exatamente, porque, lamentavelmente, o Jardel entrou, né, ele percorreu caminhos que infelizmente, né, comprometem um pouco a história dele, não como atleta, mas talvez como pessoa, e que termina refletindo em tudo isso, né, termina afetando todo esse legado e as perspectivas que ele poderia ter até junto ao clube futuramente, entrar, não sei, né, não sei se ele teria interesse de permanecer no mundo do futebol, mas o fato é que, lamentavelmente, isso não aconteceu, mas o legado dele lá é muito, muito forte. Né? Os jogos de cabeça do Jardel são... Lá no futebol, no museu, poxa, quantas imagens de Jardel tem ali no museu? Você sabe que o portista, que é o torcedor do Porto, também é chamado de tripeiro. Você conhece a história do tripeiro? Sim, sim. Como é que é essa história? Na verdade, acho que não é só o portista, eu acho que é o morador da cidade. Exatamente. Já me contaram essa história algumas vezes, eu não sei contá-la exatamente, né, se você souber. É que a Porto é a cidade invicta. Sim. E invicta por quê? Porque tinha lá um tal de Dom Pedro IV que conseguiu sustentar a defesa da cidade contra o rei, que era o absolutista. Esse Dom Pedro IV era liberal e ele conseguiu sustentar a defesa da cidade e a cidade não foi invadida. Por que tripeiros? Porque a carne
quando pegava a carne mais selecionada, de maior qualidade, era dada para quem estava ali na luta, para as pessoas que estavam batalhando. E sobrava para a população em geral justamente os miúdos, aquela parte, miúdos não crianças, né? Miúdos, e lá tem essa confusão. As tripas, né? Então sobravam para a população em geral, e que a população comia, digamos assim, o resto, né, dos animais. E, por incrível que pareça, Dom Pedro IV, que foi justamente quem sustentou a defesa da cidade, era o nosso Dom Pedro I. Exatamente. Que tem uma estátua em homenagem a Dom Pedro IV, nosso Dom Pedro I, lá na Praça de Aliados. Sim, que é lindíssima aquela praça, exatamente. Exatamente, boa lembrança. Falar nisso, os pontos turísticos ali da cidade do Porto, Paulo. E Porto Turístico, cara, cidade do tudo, Porto, né? É tudo. Principalmente o Porto Histórico, não é assim, Aliados, o principal ponto, né? A Ponte Dom Luís na Baixa da Ribeira, todas aquelas pontes, né? A Maria Pia, as 6 pontes, que nós temos ali a possibilidade de fazer o passeio pelas 6 pontes, a Ponte da Rábida, uma ponte em concreto lindíssima. Estão construindo agora, né? Há um projeto para uma nova ponte entre Porto e Gaia. É sério? Sim. Acho que para agora, 2023, deve iniciar. Que interessante. Uma nova ponte. E aí, você já foi naquelas caves ali de Gaia? Porto? Que é um aspecto interessante, né? Assim, para quem está acompanhando aí o teu programa, embora Porto leve o nome e a fama do vinho, na verdade, o vinho ele é armazenado em Vila Nova de Gaia, que faz parte da grande Porto, da região metropolitana do Porto, mas uma outra cidade do outro lado do Rio Douro, né? E, sim, visitei as caves, sempre que recebia parentes e amigos, nós fazíamos essas visitas. E uma outra sugestão que eu dou é fazer um passeio Rio Douro acima até a Espanha, indo ali até a região de Pinhal, se não me engano, como é que é o nome da cidade lá? Pinhão, se não me engano. Pinhão, você passa por Pinhão. Não é isso? Passa por Pinhão. Isso. Passa pela Régua. Régua, Pinhão. Passeio incrível. A gente passa por vários elevadores hidráulicos ao longo do dia todo, subindo o Rio Douro. Várias. Fantástico. Lá no final do passeio, aí nós vamos conhecer as vinícolas. Poxa, é um passeio incrível. Essa eu nunca fiz, eu fui de trem. Sim. Eu fui até perto do Rio Tua, porque o Rio Tua fica ali atrás dos montes, perto de Pombal, onde é a terra da minha família. Então, eu saí do trem e terminei a viagem de carro. Mas esse passeio, com certeza, é lindíssimo. O Rio Douro é fantástico. Isso aí não tem a menor dúvida. Então, já que você está falando em vinho do Porto, eu quero saber de você. Vinho do Porto, vinho verde do Minho ou vinho do Alentejo? Acho que vinho do Alentejo, viu? É sério? Para mim, sim. Vinho verde também gosto. Na verdade, assim, eu tinha uma certa curiosidade sobre vinho do Porto, né? E, na verdade, eu não tinha paladar para vinho antes de morar em Portugal. Eu não tinha paladar para vinho. Mas, ao morar em Portugal, pela facilidade de acesso a bons vinhos, tanto vinhos de valores acessíveis, quanto vinhos que aqui são muito caros, a gente consegue, né, ter acesso facilmente lá. E essas reuniões e encontros com amigos, sempre regados a vinho, terminei adquirindo um bom paladar para vinho. Hoje eu consumo muito vinho. E assim, como o vinho do Porto é um vinho mais aperitivo e digestivo, né? A gente termina consumindo, sim, mas ali em uma pequena quantidade, início ou final de noite. Termina que eu gosto mais do meio da noite, o que acontece ao longo das conversas, o que acontece ali no jantar, nos almoços,
Então, por isso que eu termino classificando aí o vinho do Porto como um dos, não o meu preferido dentre eles, mas gosto, sim, aprecio muito. Praticamente uma sobremesa, né? Exatamente, E o exatamente. bacalhau de lá, o que você acha? Olha, assim, Onde eu posso comer um bom bacalhau no Porto? e essa pergunta aí é muito fácil, viu? É muito fácil, porque é, eu digo assim, André, existem locais onde você consegue comer melhor, mas confesso para ti, eu nunca cheguei em um restaurante de Portugal para me queixar da comida, enfim, principalmente se tratando de peixes, né? Poxa, bacalhau, gosto muito de bacalhau, e aí você tem uma variedade enorme de pratos. Eu recomendo alguns restaurantes, se for falar em Porto, eu recomendo alguns restaurantes na Ribeira do Porto. Perfeito. Ali naquela região nós temos bons restaurantes, mas, poxa, a gastronomia portuguesa. Eu me identifiquei demais com Portugal, sabe? Meus amigos lá dizem que eu sou mais português do que brasileiro e eu termino acreditando por vezes, porque eu me identifico com a forma como eles conduzem os trabalhos, eu me identifico com o clima, eu me identifico com a gastronomia, essa ideia de ter ali a minha dieta baseada em queijo, em pães, em pães que não usam farinha de trigo branca, né? Pães aí de alfarroba, de grãos, de centeio. Poxa, e aí, somando tudo isso, a um bom queijo da Serra, né? O queijo de ovelha da Serra da Estrela, que eu gosto imenso, né? Como eles dizem, e vinhos, e batatas. Poxa, André, eu sou suspeito. Realmente é um local que, para controlar a dieta, tem que ter um jogo de cintura, né, rapaz? Mas interessante, André, que assim, enquanto eu estou em Portugal, eu não tenho problemas com balança, sabe? Embora eu frequente o ginásio, né, como eles chamam, que é a academia que a gente faz aqui, e a gente termina caminhando muito. A gente tem possibilidades para quem quer caminhar. Você pode caminhar a qualquer dia ou qualquer hora do dia, né? O clima favorece, a segurança favorece. E fora isso, esses alimentos eles terminam não sendo tão prejudiciais para a balança quanto algumas outras dietas, né? Baseadas aí em muito açúcar, muito doce. Olha que interessante, eu converso sempre isso com os amigos. Em Portugal, você não chega em um restaurante para você encontrar um saleiro ou um açucareiro facilmente em cima de uma mesa, né? Entendi. Então, assim, você pode até querer, chama o garçom, pede, mas existe um incentivo por parte até do governo para que você tenha aí uma alimentação mais saudável, né? Pensando aí nas futuras gerações. Enfim, é isso, cara. É propaganda direto aqui para Portugal, né? Tá certo, tem que chegar e incentivar a saúde, né? Não tem jeito. Essa tua camisa é do Porto? Essa camisa aqui eu vesti por ocasião aqui da nossa entrevista, porque essa camisa aqui é da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, né? Outra grande realização, né, na minha vida foi através da faculdade que eu pude ir para a Europa e através da faculdade que eu concluí o meu doutorado e comecei a trabalhar como engenheiro também na Europa. E, assim, os amigos que fiz, né, tem um grande amigo, o meu orientador de doutoramento, né, que hoje também me acompanha nos trabalhos de pós-doutorado, o professor Humberto Varum, um grande amigo, benfiquista, tá? Mora no Porto, mas ele é torcedor do Benfica. E então, assim, o Porto, a Universidade do Porto, através da Faculdade de Engenharia, proporcionou, assim, grandes mudanças, né, na minha vida acadêmica e profissional, a participação de congressos no mundo afora, trabalhando como revisor de revistas, enfim. Muita gratidão também à faculdade, daí eu ter colocado essa camisa aqui para
homenagear, além do Futebol Clube do Porto, que é o assunto, né, que me trouxe aqui a entrevista, mas também homenagear a Faculdade de Engenharia. Também tive uma ligação profissional com Portugal, porque ali no Estádio do Dragão tem a Clínica Saúde Atlântica, que eu não sei se hoje parece que se chama Clínica Espregueira Mendes. É alguma coisa assim, tá? E lá tem o Dr. João Espregueira Mendes, que é ortopedista, ele é o chefe dessa clínica, e a clínica não fica num anexo ao estádio. Eu nunca vi isso em estádio nenhum que eu conheci. E olha que eu já conheci vários. A clínica fica dentro do anel do estádio. Entendeu? E é uma clínica individual em relação ao... Aí você vai dizer, mas aquela dali é a clínica esportiva do Futebol Clube do Porto? Não, é uma clínica particular, individual, que está ali dentro, que dá suporte ao Futebol Clube do Porto, mas que não é, assim, parte do Futebol Clube do Porto. Você olha para um lado do corredor, para um lado, o corredor se perde na curvatura do estádio para um lado e se perde na curvatura para o outro. Lindíssima, com várias especialidades. Foi um local assim que eu tive grande orgulho de conhecer, e também tive estágio em outros hospitais ali do Porto, eu passei por ali também, inclusive esse Hospital de São João. Sim, sim. Que fica próximo à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Sim, exatamente. Que é do lado da Faculdade de Medicina. Próximo aos clérigos, né? Em frente à Faculdade de Engenharia. Nós temos naquela região ali do São João. Não, próximo aos clérigos é outro hospital. Esqueci o nome dele agora. Não é de São João? Será que eu me enganei? Não, o São João, ele fica próximo da Faculdade de Engenharia. É aquele hospital ele tem uma arquitetura inglesa. No Centro Histórico. É o único hospital, eu pensei que fosse ali, São João. Não. O São João, ele fica próximo à Faculdade de Engenharia, Faculdade de Medicina, Faculdade de Desporto. Esse outro hospital aí, ele fica no Centro Histórico, próximo aos clérigos, realmente. E não estou lembrado o nome dele, mas eu cheguei a ser até atendido. Mas eu entrava e saía ali, eu pensei que fosse o Hospital de São João, rapaz. Juro que, nossa, entrei e saí ali. Eu ia te perguntar uma coisa, e essa clínica, ela atende os atletas também? Atende também, dá suporte aos atletas, tá? E também, eu não sei se tem a questão do convênio, isso eu não corri atrás, mas atende, faz consultas particulares. Ótimo. Então, você, por exemplo, quer uma consulta ortopédica, por exemplo, tem várias especialidades, mas você quer uma consulta ortopédica, você vai lá e você pode ser atendido. Aí vem aqueles detalhes que eu não sei, questão de marcação de horário, não sei. Você entra na rotina da clínica, mas você não fica atento a esses detalhes porque você é um simples estagiário. Sim. Entendeu? Então, você está ali para acompanhar quais são os protocolos, o que eles usam. E praticamente eu não ficava tanto ali, não. Eu ficava nos hospitais em procedimentos cirúrgicos, que era justamente o que me interessava mais para ficar acompanhando lá da ortopedia portuguesa. Fantástica, o doutor João Espregueira Mendes abriu as portas para mim, eu fiquei muito feliz. Tanto que eu fui para o hospital de São Sebastião, é um que fica virado para o Douro. Acho que é São Sebastião. Rapaz, faz tanto tempo, cara, que o tempo vai passando, você vai se embaralhando, é tanto santo. E aí tinha uma senhora que estava lá deitada na cama, eu falei assim, falei brincando, né? Eu falei, a senhora já se sente melhor? Já me sinto melhor. Olha só, que bela paisagem do Rio Tejo, eu falei brincando. Aí ela falou assim, meu filho, isso aqui não é Rio Tejo, não, é Rio Douro. Eu disse, eu sei, minha senhora. Isso aí só foi um teste para saber se a senhora já estava tudo bem. Então, agora a senhora está bem, a senhora pode ir de álcool. Né? Então, é um local fantástico e que é inesquecível para mim. Eu acho o Porto. Meu pai, por exemplo, é apaixonadíssimo, minha mãe também. Eu acho que a minha mulher gostou. Agora, eu não cheguei a perguntar o que ela preferiu, se é Porto ou Lisboa, mas com certeza ela deve ter gostado. Vamos falar um pouquinho sobre a seleção portuguesa. Liga das Nações 2019, você foi assistir?
Pois é, eu passei em frente ao estádio, André. Eu não consegui ingressos para o jogo. Porto e Holanda, 1-0. Eu lembro, Portugal e Holanda, 1-0 Portugal. eu me lembro bem que eu estava em Coimbra nesse dia, e eu retornando de Coimbra, e vinha sintonizado ali no rádio, assistindo o jogo, ouvindo o jogo, e no retorno eu passo em frente ao estádio do Dragão. O estádio do Dragão todo iluminado, já estava uma festa enorme, mas eu não pude ir. E, na verdade, não cheguei nem a assistir o jogo no exato momento, né, em direto, como eles falam, porque eu estava voltando de Coimbra, mas estava ali ligado, ouvindo o jogo. Gosto muito de acompanhar a seleção portuguesa também. Estou até que com uma faixa Portugal. Essa faixa aqui eu comprei na Copa de 2018. Fantástico. Um momento também importante, porque estávamos lá em Porto e foi a minha primeira Euro 16, né? Euro 16. Euro 16. Eu também eu comecei meu doutorado em 2015, né? Então eu acompanhei a festa de 2016 e a Copa de 2020, como eu estava te dizendo, também é algo importante porque meus filhos estavam já morando em Porto e, assim, acredito que para a maioria deles, né? À época, minha filha tinha 11, eu acho, a mais velha, 11, 12, e o mais novo, 8. Então, assim, é aquele momento em que os miúdos, como eles falam, né, começam a entender realmente a dinâmica de uma competição, e aí a gente pôde, naquele ano, torcer por duas seleções. Então, nós íamos ali para o Palácio de Cristal, ou para Aliados, onde eles instalavam ali grandes telões, e aí nós íamos assistir tanto o jogo da seleção portuguesa como o jogo da seleção brasileira. E o que era muito legal, porque, assim, como nós temos pessoas do mundo todo na cidade do Porto, poxa, eram torcidas reais ali, né? Então, assim, Brasil e México, eram brasileiros de um lado, mexicanos do outro. Né? Até na nossa derrota lá para a Bélgica, estávamos nós e belgas lá na Praça de Aliados, e as crianças se envolveram muito, tem muitas fotos deles com a camisa da seleção portuguesa, com faixa, então foi muito legal esse momento também, que terminou gerando essa ligação com a seleção portuguesa. Nós temos esse privilégio de torcer por duas seleções. E se der Brasil e Portugal? Brasil e Portugal. E se der? Cruzando, e se cruzando na Copa, se der Brasil e Portugal, para quem que você torce? André, assim, eu acho que por toda a tradição do futebol, e sendo eu, né, brasileiro, embora busque a minha cidadania portuguesa, que eu não tenho ainda, né, eu tenho toda a documentação válida em dia, eu e a minha família completa, mas a gente está ainda caminhando para o processo, que é algo que eu quero muito. Né? Mas, assim, pela história do futebol brasileiro e por ser brasileiro, provavelmente, no fundo, né, a gente torça aí por uma vitória brasileira, embora uma vitória portuguesa, principalmente se isso terminasse com um título para Portugal, seria uma grande festa também. Acho que seria mais ou menos por aí. No final das contas, por estar envolvido e por estar, acredito eu, estarei em novembro acompanhando a Copa no Brasil, termina que isso influencia muito também, né? Você está ali com os amigos. Né? O clima de Copa no Brasil, em Portugal também, mas o clima de Copa no Brasil é muito envolvente, enfim. Mas é uma pergunta boa essa que você fez. Quais expectativas do CR7? Posso voltar para ti a pergunta? Portugal. Portugal? Portugal. Portugal. Eu acho que as minhas raízes portuguesas são profundas e embora seja brasileiro, entendeu? Está em uma decisão difícil. É difícil. Assim, no Portugal, assim, de preferência 1-0 e... não vai exagerar, só para... Encontrei esses resultados. Eu vou aproveitar a oportunidade para... Estou bebendo a minha água com a minha caneca aqui do programa.
aproveitar a oportunidade e agradecer ao nosso parceiro, a Gráfico Uchoa. Rones Uchoa, um grande abraço. Muito obrigado aqui pelo presente, sensacional. Infelizmente está chegando ao fim, mas antes de mais nada, eu queria saber de você. Nós temos a América do Sul, ela é conhecida como sendo o grande celeiro de craques. Aliás, o Ted está aqui do meu lado, ele te mandou um abraço. Cadê o Ted? Comprei para o meu filho também, quando eu estive lá. E nós somos um grande celeiro aqui, América do Sul, de jogadores para a Europa. Principalmente Portugal. Portugal tem uma quantidade de brasileiros enorme. Mas eu falo da América do Sul de uma maneira geral. Inclusive, né, é muito normal o Porto pegar jogadores daqui, tipo Falcão Garcia, jogadores daqui da América do Sul e revelar. Isso é natural, afinal de contas, ele consegue identificar bastante. Agora, a tendência atual que nós estamos vendo é justamente a valorização aqui de técnicos portugueses. Então, nós tivemos em 2019 o Jorge Jesus campeão com o teu Flamengo, nós tivemos o Abel Ferreira, 2020, 2021, pelo Palmeiras. Então, técnicos portugueses que há 3 anos vêm sendo vencedores do maior campeonato das Américas, que aí você também acrescenta México como participante da Libertadores. Como você vê isso? Como é que em Portugal também as pessoas veem esse êxodo de técnicos brasileiros para fazerem sucesso aqui? Ou técnicos portugueses? Eu vivi esse momento morando em Porto. Lembro muito bem do dia da contratação do Jorge Jesus. Estava, inclusive, eu conversando com esse meu amigo português, com o senhor Valentim, e ele falou, porque, assim, na verdade, o Jorge Jesus ele nunca teve participação no Porto, né? Ele foi treinador do Benfica por mais de uma vez, treinador do Sport, mas nunca teve... Uma observação, tanto ele, Jorge Jesus, como Abel Ferreira foram treinadores do Braga. Sim, sim. Aí então, no Ninho. Mas não tiveram, o Jorge Jesus em particular, o Abel não sei, mas não teve nenhuma passagem pelo Porto, né? Então, assim, havia e há ali uma certa, como eu posso dizer? Intolerância. Uma certa intolerância com o Jorge Jesus por parte dos portistas, por alguns momentos, né, em que o Jorge Jesus foi aí o algoz, né, do Porto, embora várias histórias também, né, fazem o portista vibrar demais quando o Jorge Jesus cai de joelhos no Estádio do Dragão e lamenta a perda de um título. Enfim, mas eles diziam sempre para mim, olha, tenho aí minhas considerações a respeito do Jorge Jesus, que eu entendo muito bem por tudo que ele fez nos outros clubes, mas eles entendiam que poderia ser algo interessante. E terminou realmente sendo, né? E naquele momento foi tão interessante, André, porque embora o Flamengo fosse já um clube conhecido na Europa, obviamente nada comparando com o conhecimento que nós aqui temos dos clubes europeus, mas alguns clubes, né, se destacam lá. E embora o Flamengo já fosse conhecido, nesse momento em que o Jorge Jesus chegou ao Brasil e conseguiu levar o Flamengo em 2019 àquele patamar, os jogos do Flamengo, para você ter uma ideia, eram transmitidos em canal aberto em Portugal, né? E ali isso não. E os brasileiros se encontravam e levavam portugueses juntos. Esses meus amigos portistas, quando nós íamos assistir jogos do Flamengo, principalmente os jogos da Libertadores, rapaz, o meu apartamento ficava assim de português. E aí a gente fazia o churrasco antes do jogo, virou ali uma celebração brasileira mesmo, sabe? A final contra o River Plate, a final do Mundial contra o Liverpool, também assistimos juntos. Então,
eles acompanharam muito bem essa vinda dos portugueses para cá. Eu acho que nós terminamos ganhando algo também. Eu acho que um legado foi deixado, né, para o futebol brasileiro, 2019 para cá. Veja você que 2019, a forma como o Flamengo jogou gerou uma distância enorme entre o Flamengo e os demais clubes, algo que já não existe hoje, né? Realmente houve aí uma certa evolução na forma de jogar, não só pela vinda dos outros técnicos, pelo Abel, pela passagem não tão, né, vitoriosa e significativa do Paulo Souza e de outros que vieram, mas eu acho que foi importante, André, foi um momento importante, essa troca de escolas favorece o futebol mundial, eu acho que é válido, e eu, como flamenguista, adorei a vinda do Jorge Jesus. Você acredita que essa passagem de técnicos portugueses, por exemplo, Jorge Jesus estava no Benfica, veio para o Flamengo, voltou para a Europa, o Abel saiu do Braga. Você acredita que essa passagem dos técnicos portugueses aqui no Brasil seja para eles conseguirem os títulos necessários para glamorizarem a própria carreira e aí voltarem para os campeonatos da UEFA? Você acredita nisso? Ou então para a China, onde eles estão sendo também bem valorizados? Eu não sei se isso é proposital, mas isso é uma consequência natural. Né? Não sei se é proposital, mas é uma consequência natural, realmente, porque isso termina acontecendo, inclusive, com alguns jogadores de futebol também, né, que em um determinado momento da sua carreira já estão ali meio que esgotados e já não são mais tão atraentes para os clubes europeus. Por vezes, eles voltam aqui para o Brasil, isso aconteceu aí com o nosso lateral lá, que jogou no São Paulo, o Daniel Alves, né, caiu aqui na temporada, né, o próprio Diego Costa, que jogou no Atlético Mineiro na temporada passada. Diego Costa, foi. Costa, né? Era do Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. O Rafinha, que terminou passando a temporada no Flamengo, foi para a Turquia, voltou para o futebol brasileiro. Então, eu acho que o futebol brasileiro termina servindo, sim, de um certo trampolim. Né? De vitrine, no caso, né? De vitrine, e eu terminei chamando de trampolim, e aí eu ia fazer o complemento, às vezes para o mercado chinês, né? O mercado onde você não tem aí tanta visibilidade e possibilidade de realmente deixar um legado, de se destacar, mas onde se paga muito bem. Então, quando você termina vendo o seguinte, eu já não tenho mais como mostrar o meu trabalho a nível europeu e quero impressionar o chinês, eu acho que o Brasil termina sendo aí uma boa opção para treinadores e para jogadores também. Não sei se é intencional, mas é consequente. Tá certo. Só para terminar, então, Paulo, o que o Porto tem que falta aos outros adversários? O que o Porto tem? Cara, tem tanta coisa. Tem... Porto, que eu falo, é o Futebol Clube do Porto. Futebol Clube do Porto, isso. Assim, eu percebo muita alegria, eu percebo muito envolvimento dos adeptos nas torcidas ali no Dragão, eu percebo muita paixão, e aí, tudo bem, isso é a percepção dos meus olhos, pode ser que os outros também tenham, mas eu vejo esse diferencial no Clube do Porto, sabe? Esse sentimento de que conseguiram entrar realmente para o cenário nacional português, como você colocou aqui em outro momento, e que vieram para ficar, e que estão se aproximando de realmente ser o grande clube português, que para mim já é, e para eles também, mas eu acho que tudo isso somado faz com que o Futebol Clube do Porto tenha algo que os demais não têm. E para finalizar, eu não faço essa pergunta para você porque é desnecessária, tá? Mas para a esposa e para os filhos, Brasil ou Portugal, qual o melhor local de se morar, de estudar, de crescer? O que eles acham?
de tudo que você colocou aí, de estudar, crescer, morar, para mim, em Portugal, sem dúvida. Não, para você não, para eles. Para eles, acredito que também, mas aí tem outras variáveis, né, que não foram citadas por você e que tanto para mim pesam, como para eles, a questão da família, né, assim, a proximidade com os laços infantis, no caso deles, com parentes, primos, né, tudo isso termina fazendo com que eles fiquem muito em dúvida. Quando eu os levei para Portugal, eles não queriam ir, né? Levei. No início tiveram ali um momento difícil de adaptação, 3 primeiros meses, depois, poxa, começaram a amar Portugal. Quando eu falei que eles iriam voltar para o Brasil, já começaram a ficar meio, né, tristes. Poxa, e o que é que eu vou deixar aqui? Voltaram, minha filha com 13 anos, em um momento que ela ainda não percebe bem essa ideia do futuro profissional, das oportunidades. Hoje ela vai para 14, daqui a pouco, quando ela tiver com 15, 16, acredito que isso vai pesar novamente, né, das oportunidades que ela tem na Europa. E eu apoio, tá? Eu apoio. Se eles quiserem ir, tem todo o meu apoio. Porque eu, infelizmente, André, pela experiência que eu tenho com os 2 países, o momento atual é Portugal, não tem como. Você falou uma coisa difícil, né? Chegar em Portugal e se apaixonar por Portugal, que coisa difícil. Que coisa difícil. Para poucos. Paulo, muito obrigado de coração pela tua presença aqui, abrilhantando o nosso programa. E a todos os nossos amigos, mais uma vez, um grande personagem, uma grande figura aqui que nós estamos entrevistando, trazendo glamour ao nosso programa. Esse aqui, nós somos o Grupo MD, esse aqui é o Social Interview in 60 Minutes, no projeto Academia do Esporte e no programa Jornada do Esporte. Paulo, deixar um vídeo final que com certeza você vai adorar. Muito obrigado, André. Abraço. Foi um prazer participar. Obrigado. Isso é rotina, né, Paulo? Então, até a próxima, pessoal. Ficando aqui mais uma entrevista sensacional com o Futebol Clube do Porto. Um grande abraço, Paulo. Um grande abraço a todos.